Alô, galerinha do mundo biologia, eu sou o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre a fisiologia vegetal, como as plantas funcionam. Toca a vinheta! Apesar de parecerem estáticas, existem vários processos acontecendo dentro das plantas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o transporte da seiva, sobre a ação de dois hormônios e sobre a ação da luz. As plantas absorvem uma quantidade imensa de água pelas raízes, mas 99% dessa água é perdida na forma de vapor. A água é absorvida do solo através dos pelos radiculares, os pelos das raízes, que puxam a água e transportam essa água através do xilema até as folhas. Essa água vai chegar lá nas folhas e vai escapar pelos estômatos, aquelas aberturas em forma de boca que a planta tem para absorver gás carbônico. Essa perda de água é não intencional e inevitável. A planta sempre precisa perder essa água para conseguir absorver o gás carbônico tão necessário para a fotossíntese. Por isso, o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos é tão importante para economizar água. Vamos dar uma olhadinha então nessas duas células guardas do estômato. Você pode prestar atenção que a parede celular no contato entre as células é mais grossa, ou seja, esse lado é menos flexível do que o lado de fora. Quando a célula está cheia d'água, a planta está com bastante água, essa água em excesso vai fazer uma pressão que vai fazer as células expandirem e como o lado mais flexível se dobra mais facilmente, o estômago acaba se abrindo, formando essa boquinha. Assim, quando a planta está sob um estresse hídrico, ela está com falta de água, essa pressão é muito menos forte e o estômago se fecha, economizando água. Além disso, muitas plantas possuem uma cutícula, uma camada de cera que é impermeável à água e ajuda a diminuir esse desperdício. Porém, essa saída de água, essa perda que a planta sofre, não é de todo mal. Por conta das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, por conta dessa coesão que a água tem, ela acaba sendo puxada pelas moléculas que vão saindo na forma de vapor. A planta acaba servindo como se fosse um grande canudinho capaz de tirar água do solo até centenas de metros de altura. Já a seiva floemática, a seiva elaborada, ela tem um outro esquema de transporte. Ela vai do que a gente chama de fonte para o que a gente chama de dreno. As fontes são as fontes de fotossíntese, os órgãos fotossintetizantes, quase sempre as folhas. Já os drenos são os órgãos que estão captando, estão precisando da glicose e dos produtos da fotossíntese. Pode ser a raiz, pode ser uma folha que esteja surgindo, pode ser um fruto ou então talvez uma flor em formação. Encerrando essa parte de transporte de seiva, nós vamos falar agora dos hormônios vegetais ou fito-hormônios. Existem 6 tipos de hormônios vegetais, mas para nossa sorte a gente só precisa saber mesmo de 2, as auxinas e o etileno. A principal auxina é o ácido indolacético ou AIA. As auxinas têm papéis em diversos processos metabólicos dos vegetais, como, por exemplo, o crescimento em comprimento da planta. Um dos aspectos importantes da auxina nesse crescimento longitudinal do vegetal está no geotropismo e no fototropismo. Tropismo significa crescimento em direção a alguma coisa. Geo, terra, foto, luz. Nesse gráfico aqui você pode ver como a raiz e o caule têm sensibilidades diferentes às concentrações de auxina. Uma concentração maior de auxina tem um efeito positivo no crescimento do caule, enquanto tem um efeito negativo no crescimento da raiz. E o que isso tem a ver com o crescimento em direção à terra ou à luz? Quando existe um lado da planta mais iluminado do que o outro, as auxinas migram para o lado mais sombreado, para o lado longe da luz. Com uma concentração maior de auxina no lado sombreado do caule, isso estimula o crescimento daquele lado. O caule vai crescer mais de um lado do que do outro em direção à luz. Mas como o aumento de concentração de auxina inibe o crescimento da raiz,
a raiz vai crescer para o lado oposto ao da luz. A mesma coisa acontece no geotropismo. A raiz vai crescer para baixo por conta da concentração de auxina. A mesma coisa acontece com o caule crescendo para cima por conta das diferenças de concentração de auxina. Por isso, não importa a posição que você plante uma semente, você nunca vai ver, por exemplo, uma árvore de cabeça para baixo. As auxinas também estão relacionadas ao retardo da abscisão foliar, da queda das folhas. A presença de auxina mantém as folhas no lugar. Mas não é só isso, a auxina também é esse hormônio produzido pela semente que estimula a formação do fruto. Se não tem fecundação, não tem semente. Se não tem semente, não tem essa liberação extra de auxina. E sem esse hormônio, o ovário não se desenvolve em fruto. A não ser nas uvas sem semente. Já parou para pensar como alguém tira sementes de dentro da uva? Nenhum produtor vai ficar tirando semente da uva. O que acontece é que eles colocam auxina nas flores e fazem com que haja o desenvolvimento de fruto sem a necessidade da semente. Além disso, as auxinas também são usadas como herbicidas, porque em altas concentrações elas matam ervas daninhas. As auxinas foram usadas durante a Guerra do Vietnã como agente desfolhante. Durante a guerra, os americanos aplicavam esse hormônio nas florestas para tirar as folhas e conseguir enxergar os Vietcongs escondidos na mata. O outro hormônio que a gente vai ver hoje é o etileno, também conhecido pelo nome eteno. O etileno é o único hormônio vegetal que está no estado gasoso. Aliás, é justamente o fato de ele ser um gás que levou à descoberta desse hormônio. Antigamente, os postes de luz não eram elétricos, eles eram a querosene. E um dia alguém em Londres reparou que as plantas que ficavam próximas aos postes de luz não tinham folhas. Os pesquisadores então decidiram testar todos os gases que eram liberados dessa queima nas plantas e repararam que o único que tinha algum efeito era justamente o etileno. E como você pode ver, um dos efeitos do etileno é justamente a abscisão foliar, a queda das folhas. Nas plantas caducifólias, ou seja, aquelas que perdem as folhas no inverno, quando o dia vai ficando mais curto, com a aproximação do outono, a aproximação do inverno, a planta percebe isso, começa a produzir menos auxina e mais etileno. Esse etileno, então, age justamente matando uma pequena quantidade de células em volta do pecíolo da folha, que faz com que a folha caia. As folhas caem no quintal. E as árvores somos nós. E ao contrário da auxina, o etileno inibe o crescimento do vegetal. Em algumas plantas com um pequeno problema genético que produzem etileno em excesso, você vê o nanismo, plantas anãs por excesso de etileno. Outra função do etileno é promover o amadurecimento dos frutos. Sabe quando você machuca uma fruta e ela começa a ficar mais madura, começa a ficar mais passada bem no lugar onde você bateu? É justamente porque no local da lesão ela começa a produzir mais etileno, como a gente fez aqui com essa maçã. E o último aspecto do funcionamento dos vegetais que a gente vai ver hoje é o efeito da luz na floração. Você já parou para pensar como as plantas sabem que é para florescer na primavera e não no inverno? Algumas plantas são sensíveis ao fotoperíodo, ou seja, a quantidade de luz que existe num dia. No verão, os dias são mais longos e no inverno os dias são mais curtos. Isso é mais evidente quanto mais próximo do polo você está. Nós podemos dividir as plantas com relação ao fotoperíodo em 3 categorias: as plantas de dia longo, as plantas de dia curto e as plantas independentes do fotoperíodo. E ao contrário do que o nome pode sugerir, as plantas de dia longo na verdade são sensíveis a uma noite curta. Essas são plantas que florescem no verão, quando o dia está mais longo e a noite está mais curta. Mas pesquisadores fizeram um experimento muito interessante para descobrir que, na verdade, elas são sensíveis ao escuro e não ao claro. Nesse esquema você consegue ver o resultado do experimento. Os pesquisadores pegaram uma planta de dia longo e colocaram ela numa condição com muitas horas consecutivas de luz e poucas horas consecutivas de escuro,
como se fosse verão, e a planta floresceu. Numa segunda etapa, eles colocaram a mesma planta numa situação em que poucas horas de luz estavam presentes, seguidas de muitas horas de escuro, como se fosse o inverno, e a planta não floresceu. Até aí, nenhuma novidade, mas preste atenção, nessa terceira imagem você vê que a planta ficou exposta a uma pequena quantidade de luz consecutiva e uma grande quantidade de noite, porém com um pulso de luz bem no meio da noite, interrompendo essa noite, e a planta floresceu. Ela não é sensível à duração do dia, mas sim à duração da noite. Quando você coloca um pulso de luz no meio da noite, a planta entende que são 2 noites curtas consecutivas e não uma noite longa só. A mesma coisa acontece com as plantas de dia curto. Não é que elas são sensíveis a uma pequena quantidade de luz consecutiva, mas sim a uma grande quantidade de escuro consecutivo. E é claro, existem aquelas plantas que não estão nem aí pro fotoperíodo, elas vão florescer quando elas quiserem, dependendo de outros fatores que não a luz. Então é isso aí, galerinha. Hoje a gente viu alguns aspectos do funcionamento vegetal. Eu sou o Professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima. E aí, galerinha? Gostou do vídeo? Dá seu like aqui, quase que... Se inscreve!